Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, que a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo e a força do Espírito Santo estejam hoje e sempre conosco. Acredito que muitos de vocês acompanharam na segunda-feira, dia 21 de fevereiro, que a Alta Corte Jurídica da Colômbia, por 5 votos a 4, descriminalizou a prática do aborto até o 6º mês de gravidez. Outros países da América já haviam tomado essa vergonhosa atitude, como México e Argentina. É uma decisão tomada, dita por muitos, num país de maioria católica. Será que é realmente a maioria? De praticantes, tenho certeza que não. Católicos, muitos católicos, como no Brasil, fajutos e descompromissados com a verdade. Alguns dizem que o aborto é algo importante para a vida e autonomia das mulheres. E quanto à vida e autonomia do bebê? Quando eu busquei por imagens dessa manifestação, vi frases como: por nosso direito a decidir, a mulher decide, a sociedade respeita, o Estado garante, a igreja não interfere, meu corpo, minha decisão. Mas as imagens que mais me chocaram não são dos cartazes, mas da vibração das pessoas, como se fosse uma conquista de um título mundial. Mas Jesus lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E realmente essas pessoas não podem saber o que estão fazendo, pois se soubessem, se ajoelhariam e pediriam perdão a Deus por isso que estão por isso que estão vibrando por algo tão tenebroso. Deus disse lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Isso quer dizer que nós não somos seres quaisquer. A nossa identidade, ela está vinculada à imagem e semelhança de Deus. Nós saímos de Deus para produzir Deus aos outros. Está escrito também em Gênesis: homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Deus nos ama e quer nos dar o seu amor, por isso nos abençoa e nos santifica. Mas muitos estão jogando essa santidade na lata do lixo. Lá em Gênesis 9 diz que quem derramar sangue humano por mãos humanas terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Deus avisa porque ama. O aborto é um pecado abominável. Quem o comete ou participa da sua preparação ou ação, precisa se confessar e pedir perdão a Deus. Senão continuará com o sangue do inocente sobre si. E aqui entra também todas aquelas pessoas que são a favor de partidos políticos ou homens públicos que defendem essa prática desonrosa. Inclusive dentro da própria igreja, que ao não se posicionarem sobre o assunto, cometem um pecado de igual forma. Sim, estou falando de padres e também de bispos, principalmente da CNBB, que são omissos e o pior, são coniventes. Nossa Senhora fala em uma mensagem: os poderosos deste mundo criam leis para ofender o Criador. As leis contra a vida tendem a tirar o Senhor da sociedade e fazer os homens escravos do demônio. Sois de Deus, defendei aquilo que é do Senhor. O silêncio fortalece os inimigos de Deus. Dizei sim à vida, dizei não à matança dos inocentes. Todo mal praticado contra os pequeninos de Deus os levará à perdição eterna. Lá no Salmo 71 a gente lê: sobre ti me apoiei desde o ventre materno. Desde o colo de minha mãe és minha proteção, em ti está sempre o meu louvor. É desde a concepção, da união do espermatozoide ao óvulo, que existe vida. Vida que não pode ser rejeitada, não pode ser desprezada, não pode ser assassinada. Lá no Salmo 138 diz: foste tu que criaste minhas entranhas e me teceste no seio de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste maravilhoso. São admiráveis as tuas obras, me fizeste por inteiro. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo,
e era tecido nas profundezas da terra. Na concepção, diz o texto, que Deus mesmo me teceu, teceu a você, teceu a cada um de nós, e a Ele nada é oculto, ou seja, Deus nos conhece antes mesmo de nascermos. E desde antes do mundo ser criado, Deus nos amou. João Paulo II disse que a morte deliberada e direta de um ser humano, na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento, é uma enorme ameaça contra a vida, não apenas dos simples indivíduos, mas também de toda a civilização. O Papa Francisco disse que o aborto é um grave pecado porque põe fim a uma vida inocente. Todos sabemos que não existe pecado que não possa ser apagado pela misericórdia de Deus. Porém, este pecado precisa encontrar um coração arrependido. Isso quer dizer que a pessoa precisa estar arrependida para receber o perdão de Deus. Pois se não há arrependimento, não há perdão de Deus, e se não há perdão divino, não há como se chegar à luz do Senhor e contemplar a sua face. Isso Nossa Senhora falou na sua mensagem. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2270, a gente pode ler: a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. Jeremias 1:5. Somos escolhidos e consagrados por Deus antes do nosso nascimento. Lá no número 2271 do Catecismo diz: a Igreja afirmou desde o século I a malícia moral de todo o aborto provocado. E esta doutrina não mudou, continua invariável. O aborto direto, querido como fim ou por meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido, é o que diz o Catecismo dos primeiros cristãos. E diz mais: Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. No número 2272 diz: a colaboração formal num aborto constitui falta grave. A Igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. A Igreja não pretende, deste modo, restringir o campo da misericórdia, simplesmente manifesta a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente que foi morto, aos seus pais e a toda a sociedade. O número 2273 diz: o inalienável direito à vida, por parte de todo indivíduo humano inocente, é o elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa deverão ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, nem mesmo representam uma concessão da sociedade e do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa, em razão do ato criador que lhe deu origem. Entre esses direitos fundamentais deve aplicar-se o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. Desde o momento em que uma lei positiva priva determinada categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil deve conceder-lhes, o Estado acaba por negar a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não põe a sua força ao serviço dos direitos de todos os cidadãos, em particular dos mais fracos, encontram-se ameaçados os próprios fundamentos de um Estado de Direito. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro desde o momento da sua concepção, a lei deve prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada aos seus direitos. E aqui
quero lembrar a atitude de uma das ministras do Superior Tribunal Federal, que foi a favor desta prática abominável. Número 2274. Uma vez que deve ser tratado como pessoa desde a concepção, o embrião terá de ser defendido na sua integridade, tratado e curado na medida do possível como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito desde que respeite a vida e a integridade do embrião ou do feto humano e seja orientado para sua defesa ou cura individual. Mas está gravemente em oposição com a lei moral se previr, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não pode ser equivalente a uma sentença de morte. Número 2275 do Catecismo diz que devem considerar-se lícitas as intervenções no embrião humano sempre que respeitem a vida e a integridade do mesmo e não envolvam para ele riscos desproporcionados. Antes, tenham em vista a sua cura, as melhorias das suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Certas tentativas de intervenção no patrimônio cromossomático ou genético não são terapêuticas, mas têm em cesta a produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Tais manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única e irrepetível. Prezados irmãos, quem comete aborto mata porque não ama, mata porque não crê, mata porque não percebe o grande mal que está fazendo consigo mesmo e com o ser indefeso. Ao cometer aborto, se assassina ao próprio Deus, pois Jesus disse: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Não há menor do que uma criança no útero de sua mãe. Por isso, quando se aborta uma criança, se aborta Deus. Abortamos a Deus também quando a nossa fé é morta, quando somos cristãos frios, sem vida, quando a nossa caridade é de boca para fora, quando nossas palavras são vazias, não de conteúdo, mas de amor e em verdade, porque falamos de nós mesmos e não das coisas do céu. Abortamos Deus pela nossa hipocrisia, pela nossa inutilidade espiritual. Abortamos Deus quando não assumimos nosso compromisso cristão de amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Abortamos Deus quando acreditamos num Jesus psicografado, num Jesus preocupado somente com a natureza física e social do ser humano, onde tudo é Deus e que não há pecado. E que não há pecado que me afaste de Deus, porque eu sou bom e não preciso de redentor, porque me basto para a minha salvação. Abortamos Deus quando deixamos-nos amornar e não nos posicionamos frente às necessidades espirituais da pessoa humana, como é o caso do assassinato de inocentes, esse crime bárbaro e satânico que destrói Deus no ventre da mulher. Que possamos, meus irmãos, ser promovedores da vida plena, pessoas repletas do Espírito Santo, que ajudem a fecundar histórias, vidas, almas e corações. Que a misericórdia de Deus venha sobre nós em nosso socorro e que possamos ter a mesma misericórdia para que não abortemos Jesus Cristo de nossos corações e sigamos em comunhão de fé com a Igreja no aguardo pela sua vinda gloriosa. Estarmos assim no grupo daqueles que vestirão as vestes brancas, que terão os seus nomes escritos no livro da vida e que sejamos nós a proclamar em alta voz, com milhões de outras vozes, aquilo que está escrito em Apocalipse. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados.
Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. E que Deus os abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.